A história de Caim, o primogênito de Adão e Eva, é uma das mais intrigantes e cheias de mistérios da narrativa bíblica, carregada de simbolismos e reflexões sobre a natureza humana. Ambos os irmãos, Caim e Abel, ofereceram sacrifícios a Deus. Caim, como lavrador, trouxe frutos da terra. Abel, pastor de ovelhas, ofereceu a melhor ovelha e gordura. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim, pois viu o coração de ambos e se agradou da sinceridade e devoção de Abel. Consumido pela inveja e pela ira, Caim não aceitou a repreensão divina, mesmo após ser advertido por Deus de que deveria dominar o pecado que espreitava a porta de seu coração. Cego pelo ressentimento, Caim convidou Abel para o campo e, aproveitando-se da solidão do local, atacou e matou seu irmão, cometendo assim o primeiro homicídio registrado na história da humanidade. Após o ato, Deus confrontou Caim, perguntando-lhe onde estava Abel. Em resposta, Caim proferiu a famosa frase: "Acaso sou eu o guardador do meu irmão?" Mas Deus, sabendo do ocorrido, declarou que o sangue de Abel clamava da terra por justiça. Proclamou: "Agora, pois, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra." Gênesis 4, versículos 11 e 12. Como consequência, Caim foi amaldiçoado por Deus. A terra que antes o sustentava tornada infrutífera para ele. Além disso, foi condenado a vagar pelo mundo como um fugitivo e errante. Contudo, mesmo em meio à punição, Deus demonstrou misericórdia ao colocar um sinal sobre Caim, garantindo que ninguém o mataria, protegendo-o da vingança. Após esse episódio, a Bíblia menciona que Caim habitou na terra de Nod, a leste do Éden, onde encontrou uma esposa, teve um filho chamado Enoque, e que construiu uma cidade qual recebeu o nome de seu primogênito. No entanto, o breve relato bíblico levanta uma série de questões intrigantes. Quem era essa esposa? Como Caim a encontrou em um mundo que parecia tão desolado e recém-povoado? Esse detalhe tem gerado debates e especulações entre estudiosos e leitores, pois o texto bíblico não especifica a origem de sua esposa, levando muitos a considerarem a possibilidade de outros descendentes não mencionados ou um longo intervalo de tempo entre os eventos. Assim, a narrativa de Caim não apenas aborda o primeiro homicídio humano, mas também provoca profundas reflexões. A resposta para esse mistério pode estar nas entrelinhas da narrativa bíblica e na compreensão do contexto da criação. Embora a Bíblia não detalhe explicitamente a origem da esposa de Caim, é possível inferir, com base em Gênesis 5:4, que ela era uma de suas irmãs ou sobrinhas. O texto nos informa que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas ao longo de sua vida. E considerando a longevidade das primeiras gerações humanas, Adão viveu 930 anos, por exemplo, a terra começou a ser progressivamente povoada por seus descendentes diretos. No contexto inicial da humanidade, o casamento entre parentes próximos era não apenas inevitável, mas necessário para cumprir a ordem divina de frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. Naquele momento da história, o código genético humano era puro e não sofria os efeitos acumulados da corrupção genética resultante do pecado, o que tornaria tais uniões seguras e viáveis. Foi apenas séculos mais tarde, sob a lei mosaica, que Deus estabeleceu restrições a casamentos consanguíneos, refletindo uma nova fase na história da humanidade. Além disso, a menção de que Caim conheceu sua esposa, Gênesis 4, versículo 17, não apenas sugere que já havia um número crescente de pessoas na Terra, mas também que, com o passar do tempo, uma pequena comunidade de descendentes de Adão começou a se formar. Essa comunidade inicial forneceu o cenário para que Caim encontrasse uma esposa e iniciasse sua própria linhagem, mesmo enquanto carregava a marca da maldição e o peso de seu passado. O nascimento de seu filho Enoque,
e a construção de uma cidade em sua homenagem simbolizam tanto um recomeço quanto uma tentativa de Caim de estabelecer um legado em meio à condenação. A jornada de Caim para Nod não foi apenas um deslocamento físico, mas também uma transição espiritual e emocional. Ele teve que lidar com o peso da culpa, o afastamento de sua família e a necessidade de recomeçar em um mundo que parecia hostil e incerto. Ainda assim, o relato de sua nova vida, incluindo o nascimento de Enoque e a construção da cidade, aponta para a resiliência da humanidade e a busca contínua por redenção, mesmo diante das consequências do pecado. A construção de uma cidade por Caim, nomeada em homenagem ao seu filho Enoque, Gênesis 4:17, oferece um vislumbre fascinante sobre o início da civilização humana e sugere que Caim não estava completamente isolado. Esse ato de fundar uma cidade, mesmo após ter sido condenado por Deus a vagar pela terra como errante, indica a tentativa de Caim de superar sua condição de fugitivo e de estabelecer um legado, um refúgio para si e para seus descendentes. Essa cidade provavelmente abrigava outros descendentes de Adão e Eva, formando uma pequena comunidade que proporcionou a continuidade da linhagem humana, mesmo em meio às marcas deixadas pelo primeiro homicídio. A longevidade dos primeiros patriarcas mencionados na Bíblia contribuiu de forma significativa para o crescimento populacional. Adão, por exemplo, viveu 930 anos, e seu filho Sete, 912 anos. Gênesis 5, versículos 5 e 8. Essa extensão de vida não apenas permitia que eles gerassem muitos filhos e filhas, mas também que estivessem presentes por gerações, desempenhando um papel importante na formação de famílias e comunidades coesas. Assim, o mundo que inicialmente parecia vazio e desolado, começou a se encher rapidamente. Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 1, versículo 28. A construção da cidade também reflete um aspecto mais profundo da natureza humana: o desejo de criar, construir e deixar um legado, mesmo em face das dificuldades. Para Caim, a cidade de Enoque pode ter sido um símbolo de redenção pessoal ou uma tentativa de escapar da solidão imposta pela maldição divina. Apesar do peso de sua culpa e de sua condenação, ele demonstrou um impulso para reorganizar sua vida e criar um ambiente estável para seus descendentes. Além disso, a fundação da cidade marca um dos primeiros passos da humanidade em direção à civilização, sugerindo que desde os primórdios, o homem buscava se organizar socialmente e culturalmente. Apesar do peso de sua culpa e de sua condenação, ele demonstrou um impulso para reorganizar sua vida e criar um ambiente estável para seus descendentes. Além disso, a fundação da cidade marca um dos primeiros passos da humanidade em direção à civilização, sugerindo que desde os primórdios, o homem buscava se organizar socialmente e culturalmente. Esses detalhes também ilustram como a narrativa de Gênesis apresenta eventos fundamentais de forma sucinta, mas repleta de significados. A história de Caim, seu filho Enoque, e a construção de uma cidade é um lembrete de que, mesmo diante do pecado e de suas consequências, Deus permitiu que a humanidade continuasse e prosperasse, demonstrando sua misericórdia e seu plano em desenvolvimento. A vida errante de Caim e a construção de uma cidade em homenagem ao seu filho Enoque, Gênesis 4:17, simbolizam a resiliência humana e a busca por propósito, mesmo após grandes falhas. A cidade não foi apenas um refúgio físico, mas um símbolo da tentativa de Caim de reorganizar sua vida e criar um legado. Essa atitude reflete um aspecto intrínseco da humanidade: a capacidade de se levantar e reconstruir, mesmo em meio às consequências de escolhas erradas. A narrativa nos lembra que Deus não abandona completamente os pecadores, mas permite que, mesmo em meio ao julgamento, haja espaço para crescimento, reflexão e redenção. Além disso, a trajetória de Caim nos faz refletir sobre o impacto de nossas escolhas. Assim como Deus advertiu a Caim antes de cometer o crime: se procederes bem,
não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, versículo 7. Essa advertência sublinha a luta constante do ser humano contra o pecado e a responsabilidade de dominar as tendências destrutivas que habitam o coração. Portanto, a história de Caim não é apenas um relato sobre as consequências do pecado, mas também sobre a graça de Deus e a capacidade humana de se reinventar. Ela nos lembra que, mesmo após grandes falhas, Deus ainda oferece a oportunidade de recomeçar e de aprender com os erros, construindo algo significativo a partir das ruínas de nossas escolhas. A história de Caim é um testemunho da complexidade da condição humana e da infinita misericórdia de Deus. Obrigado por assistir ao vídeo. Deus abençoe, guarde e proteja. Clique em curtir para divulgar a palavra de Deus. Se inscreva no canal para acompanhar mais histórias da Bíblia.